Ok, então, turma, nós vamos dar início às nossas atividades de hoje. Nós vamos tratar aqui da doutrina cooperativista, dar continuidade, né? Porque nós já iniciamos sobre essa questão das temas da origem do cooperativismo, falamos do Owen, Fourier, que são outros autores, né, que abordados nesse material. Falamos do Rockdale, falamos também do sistema cooperativista. Então, aqui vamos iniciar por esse ponto aqui, né? Os princípios do cooperativismo, tá? Dentro desse congresso aqui, né? Foi o congresso inicial onde se criou, né, esse movimento internacional do cooperativismo. Isso em Manchester, né? Em 1995. Então, primeiro princípio aqui, adesão voluntária e livre. As cooperativas são organizações voluntárias abertas a todas as pessoas aptas a utilizar os seus serviços e assumir as responsabilidades como membros, sem discriminações de sexo, sociais, raciais, políticas e religiosas. Primeiro princípio aqui, como eu frisei nas aulas passadas, então, o cooperativismo é um empreendimento privado, né? E as características dele, para ingressar, fazer parte do cooperativismo, né, você tem aqui uma livre adesão. Tá? Professor, Oi, pode o falar. senhor pode repetir, porque meu áudio travou aqui. Nesse primeiro ponto aqui, da adesão livre, adesão voluntária e livre, né, nós podemos destacar que para você ingressar numa cooperativa, né, isso depende da sua livre adesão, da sua vontade em querer participar, porque não há nenhum tipo de impeditivo de natureza, de gênero, classe social, né, raça, filiação partidária ou religiosa. Então, basta você, né, se predispor a querer integrar uma cooperativa. Então, a adesão, ela é livre. Esse é o primeiro ponto. Tá? Dos princípios desses pioneiros de Rockdale aqui. Quando eles conceberam e criaram, né, o sistema cooperativista, eles partiram desses princípios aqui. Tá? E isso foi reforçado, né, pela ACI de Manchester, na Inglaterra, em 1995. Essa aqui é o internacional, né? Essa Aliança Cooperativa Internacional, ACI. Então, ela vai se reunindo, né? Se reuniu em Paris, em 1937, em Viena, em 1966, e em Manchester, em 95. E aí ela vai editando, né, seus princípios normativos. Ok? Tudo bem, gente? Até aí? Tudo esclarecido. Tudo, Então, professor. com relação à administração, né, a gestão de um empreendimento cooperativista, né, o princípio
básico é o da gestão democrática pelos membros. Tá? Então, o que é que a gente tira, né, dessa palavra democrática, gestão democrática? As cooperativas são organizações democráticas, né? Então, vocês sabem que o termo democrático aqui, né, aquele que veio da Grécia, em Atenas e tal, era esse princípio de gerir politicamente uma cidade, uma polis, para o povo, né? E pelo povo. Então, o princípio democrático, ele pressupõe que toda a governança, toda a gestão de uma dada cidade, de uma dada instituição, uma empresa ou uma cooperativa, seja em prol, né, dos seus membros, ou, no caso de uma cidade, da sua população, né? No caso da cooperativa, em função dos seus cooperados. Então, os cooperados assumem a responsabilidade de gerir em prol de si mesmos. Então, essa é uma gestão democrática. Obviamente, a democracia envolve diversidade de opiniões, né? E, portanto, numa cooperativa, você precisa dispor de certos mecanismos para qualificar uma dada decisão, uma dada escolha feita pelos cooperados. E aí você tem as assembleias, né, para você fazer as votações e dali deliberar que rumos, que ações serão tomadas em termos de gestão dessa cooperativa. E por isso que essa gestão, né, a participação é ativa na formulação de suas políticas e tomada de decisão. Existe também a constituição de dirigentes da cooperativa, né, homens ou mulheres. Esses dirigentes também são votados nessas assembleias das cooperativas, e eles passam a ser aqueles representantes, né, os dirigentes. Então, nas cooperativas de primeiro grau, os membros têm igual direito de voto. Um membro, um voto. E as cooperativas de grau superior são também organizadas de maneira democrática. Parece que tem alguém querendo entrar na sala aí, né? Só um momentinho. Bom, dando continuidade aqui, a Emily já está na sala já? Emily, Clara. Porque eles estão mandando aqui no Zap, né, a mensagem, mas eu não estou... Já, professor, a gente já está aqui. Ah, tá ok, então. Então, dando continuidade. Participação econômica dos membros, né? Então, do ponto de vista das decisões, a gente viu que cada cooperado tem direito a um voto na Assembleia, né? E com relação à participação econômica dos membros, né? Os membros contribuem equitativamente para o capital das suas cooperativas e controlam democraticamente. Parte desse capital é normalmente propriedade comum da cooperativa. Então, é como se criasse um fundo, né? A cooperativa, você cria um fundo
Esse fundo é exatamente o somatório da contribuição de cada cooperado, né? Entra com um aporte lá de dinheiro, e esse aporte de dinheiro vai criar o fundo. O fundo é exatamente o capital, né? Que será integralizado, ou seja, ele será totalizado, somado, e uma parte desse fundo que foi criado, ele é como se você transferisse, fizesse uma doação para a cooperativa, né? Ele passa a ser um capital próprio da cooperativa, certo? Então, você, se sair da cooperativa, aquela parte que você integralizou ao capital da cooperativa, aquilo ali você não vai ter de volta, aquilo é da cooperativa. Então, você cria esse capital. Os membros, chegando alguém. Os membros recebem atualmente, se houver uma remuneração limitada ao capital integralizado, como condição de sua adesão. Tá? Então, esse caso aqui é como se fosse, ele recebe, se chama na Bolsa de Valores, dividendos, né? Dividendos é uma parte dos lucros das empresas que é passada para os acionistas. Então, na cooperativa, se a cooperativa, nesse capital, ele gera, na cooperativa não se chama lucros, né? Se chama sobras, né? Se ele gera sobras, uma parte dessas sobras pode ser repassada para os cooperados. E os membros destinam os excedentes a um ou mais dos seguintes objetivos. Esses excedentes são as sobras, tá? Então, a cooperativa começa a funcionar, né? Faz as suas comercializações, os seus negócios, e aí desses negócios se geram os seus excedentes ou as suas sobras. O que é que eles podem fazer com esses valores, né, de excedentes? Item A, desenvolvimento das suas cooperativas, eventualmente através da criação de reservas, parte das quais, pelos membros, será indivisível. Então, você pode reinvestir, né? Olha, tivemos sobras e tal, então queremos ampliar e aumentar a capacidade produtiva da cooperativa. Então, se teve sobra agora, vamos reinvestir esse dinheiro para ampliar a cooperativa, a sua capacidade produtiva. Item B, benefício aos membros na proporção das suas transações com a cooperativa. Tá? Então, isso aqui, uma parte desses excedentes também pode ser devolvida ou repassada, né? Repassado a esses membros de acordo com a contribuição de cada um para os negócios da cooperativa, né? Para a produção e para os negócios de comercialização da cooperativa. E C, apoio a outras atividades aprovadas pelos membros, certo? Então, nas assembleias, como é democrático, na assembleia também pode-se decidir, né, que a cooperativa deva investir em uma outra área, certo? E, sei lá, um centro de treinamento, né? Foi na assembleia da cooperativa, a cooperativa diz, olha, nós precisamos capacitar aqui nossos jovens aqui, da nossa comunidade, né, do entorno, e para montar, para ter essa capacitação, aí eles né, fazem um projetinho, vê que precisa de uma determinada infraestrutura e precisa ter capital para montar essa infraestrutura e botar ela para funcionar. Então, se a Assembleia decidir isso, então uma parte dos excedentes pode ser usada exatamente para financiar e criar essa infraestrutura para esse projeto.
Tranquilo, gente? Até aqui, alguma dúvida? Se tiver, pode interromper e se manifestar, tá? Autonomia e independência. As cooperativas são organizações autônomas de ajuda mútua, né? Controladas pelos seus membros. Se estas firmarem acordos com outras organizações, incluindo instituições públicas, ou recorrem a capital externo, devem fazê-lo em condições que assegurem o controle democrático pelos membros e mantenham a autonomia das cooperativas. Então, a gente vê, geralmente, no mundo empresarial, situações onde há fusão, incorporação, aquisição entre empresas, né? Uma empresa tem duas empresas, aí elas resolvem juntar seu capital e elas fazem uma fusão, certo? Elas podem também fazer uma incorporação, uma empresa, duas empresas, aí a maior empresa, geralmente, né, ela adquire a menor empresa, então ela incorpora essa nova empresa. E pode ter também a aquisição. Uma empresa, né, grande, ela pode comprar outras empresas, de outros ramos também, diversos. Isso aí se chama aquisição. A cooperativa, ela pode fazer parcerias, né, convênios, com outras cooperativas, com empresas privadas, com empresas públicas, né, órgãos públicos. Só que tem um detalhe, ela não pode abrir mão da sua autonomia, né, a autonomia gerencial, certo? E do seu controle, né, autonomia, está falando, do seu controle democrático. Então, veja bem, fazer uma parceria, no caso das cooperativas, não pode jamais colocar em xeque essa questão do controle da cooperativa pelos seus cooperados. Tá? Porque isso, se isso fizesse, descaracterizaria essa organização como cooperativa. Perfeito? Educação, formação e informação. As cooperativas promovem a educação e a formação dos seus membros, dos representantes eleitos e dos trabalhadores, de forma que estes possam contribuir eficazmente para o desenvolvimento das suas cooperativas. Informam o público em geral, particularmente os jovens e os líderes de opinião, sobre a natureza e as vantagens da cooperação. Então, essa parte aqui é uma parte essencial para as cooperativas, né? Por quê? Porque, por um lado no que diz respeito à questão da educação e formação de seus membros, ela está exatamente garantindo a sua sobrevivência ao longo do tempo, né? Então, os cooperados, eles precisam ser renovados, né? Ou seja, as pessoas vão envelhecendo e vão, claro, sendo substituídas pelos jovens. E os jovens têm que estar qualificados. Então, o processo de formação e educação é fundamental para manter, né, que os jovens que irão substituir as gerações mais antigas, eles estejam devidamente qualificados para assumir essas responsabilidades. O outro lado da questão da formação e da informação, né, é exatamente você estar promovendo para a sociedade quais são os benefícios, os ganhos, as vantagens, né, de se tornar um cooperado, de se integrar a um sistema de produção cooperativada. Ou seja, você tem que publicizar, você tem que divulgar esses benefícios para poder atrair aquelas pessoas que, né, se sensibilizarem com a causa, com o propósito do cooperativismo. E aí, né, uma vez sensibilizadas, essas pessoas passam a ter o interesse em participar, em se integrar também. Então, essas ações, elas são fundamentais para garantir o futuro, né? Porque senão
né? Um dos dramas das empresas familiares, né, empresas privadas familiares, um dos dramas é a questão da sucessão, né? Quer dizer, os pais, eles fundam a empresa, né? Às vezes são até os avós, fundam a empresa, tem todo um trabalho, criam, aí a empresa consegue sobreviver no mercado, cresce, se desenvolve, só que os pais, ou os avós, eles vão envelhecer e um dia eles morrem, né? E aí quem é que vai tomar conta da empresa? Aí vem as novas gerações, né? Os filhos, os netos. E um dos grandes problemas das empresas privadas familiares é essa parte da sucessão, porque muitos dos filhos, dos netos, não têm aquele perfil empreendedor, não têm a qualificação necessária para conduzir bem a empresa. E aí, essa empresa, geralmente, ela não sobrevive, né? A 2 gerações a mais. Ou seja, o que os pais, os avós construíram, os filhos e os netos geralmente não sustentam, e a empresa quebra. Isso é um dilema também que é posto por uma cooperativa, né? Apesar de a cooperativa ter uma estrutura mais democrática, né? Você tem os vários dirigentes, esses dirigentes, essas estruturas, essas pessoas, elas vão envelhecendo e precisam chegar pessoas novas que também possam assumir essas responsabilidades. Tá? Então, isso é fundamental para o futuro das cooperativas. Pessoas, né, imbuídas do propósito cooperativo e devidamente qualificadas para assumir as responsabilidades. Intercooperação. Né? Intercooperação. As cooperativas servem de modo mais eficaz aos seus membros e dão mais força ao movimento cooperativo, trabalhando em conjunto através das estruturas locais, regionais, nacionais e internacionais. Então, intercooperação, evidentemente, é a cooperação entre cooperativas. E essa cooperação entre cooperativas, né, ela se viabiliza a partir daquele sistema que nós vimos na aula passada, o sistema, né, no caso do Brasil, a OCDE, esse sistema de cooperativas, ele cria uma espécie de rede de inter-relação entre cooperativas. E nessa rede se troca informações, informações diversas, financeiras, de qualificação, de negócios. Então, você tem aí uma rede de contatos e de informações que potencializam, né? E que promovem a melhor gestão de todas aquelas cooperativas integradas à rede, certo? No caso do Brasil, você abre uma cooperativa, você tem que se filiar a essa rede, tá? Então, você já está ali, já entra, né, na rede. Ao abrir uma cooperativa, você já está ingressando automaticamente nessa rede. E, claro, a rede visa o desenvolvimento de toda a cooperação, né, todo o sistema de cooperativas. Interesse pela comunidade. As cooperativas trabalham para o desenvolvimento sustentado das suas comunidades através de políticas aprovadas pelos membros. Então, vejam bem, assim, uma cooperativa, ela geralmente ela é criada em torno de uma comunidade, tá? E esses cooperados são oriundos dessa comunidade. E quando a gente fala o termo comunidade, você já está ampliando para o social, né? Enquanto a cooperativa é um empreendimento, né, econômico e que visa produzir, né, fazer negócios, vender, obter sobras, né, para compartilhar esses ganhos, esses benefícios com todos os seus cooperados. Quando você fala em comunidade, você está falando em um ambiente que é o entorno da cooperativa, um ambiente o quê? Social. Tá? Então, uma cooperativa, ela tem uma vocação para ser uma organização não governamental, né?
ou uma OCIP, Organização Social de Interesse Público. Ela tem uma vocação por quê? Porque ela também tem o propósito de promover o bem-estar social, público, né? Público daquela comunidade do seu entorno, que é o propósito que está nas fundações, nessas ONGs, nessas OCIPs, né? Elas também são instituições privadas, mas que têm interesse de prestar serviço ao público, tá? Então, toda cooperativa tem essa veia de promover o bem-estar social da sua comunidade, ali do seu entorno social. Então, não é assim de se estranhar que as políticas da cooperativa sejam, por exemplo, de gerar emprego e renda e fomentar a economia dentro da comunidade, né? De promover a educação, a saúde dentro da sua comunidade. Então, a cooperativa, ela pode sim, através da sua atuação e dos seus excedentes, investir parte desses excedentes em prol do benefício da sua comunidade. Tá? Bom, antes da gente passar para esse outro tópico aqui dos valores, gostaria de perguntar para vocês, alguma dúvida sobre isso? Tudo tranquilo, os conceitos? Sim. Sim, né? Então, vamos aqui dar continuidade. Valores do cooperativismo. Então, alguns valores são atribuídos ao cooperativismo, né? De acordo com os seus princípios, que buscam melhor elucidar aspectos comportamentais necessários do associado à cooperativa. Então, vocês lembram da questão do Robert Owen, né? Os valores morais. Então, isso aqui é exatamente aquela parte, né, dos valores que são cultuados pelo o movimento cooperativista. Solidariedade, empreendimentos em comum exigem pessoas solidárias. Indivíduos independentes dispostos a estabelecer vínculos entre si, baseados no apoio mútuo. Liberdade, o essencial é o direito de analisar os valores e os princípios e potencialidades do movimento para que os interessados possam transformar sua liberdade, que é absoluta, fora da cooperativa, em liberdade voluntariamente relativa dentro dela, limitada por regras autoimpostas que visem o bem comum. Então, essa liberdade aqui, né, é uma liberdade de atuação, de expressão dentro da cooperativa, desde que não infrinja, né, as normas que são estabelecidas na cooperativa. Então, dentro das regras, dentro das normas estabelecidas, você é livre para pensar, se expressar e agir. Democracia, né, que significa os valores de participação em todas as reuniões, o direito de opinião, as oportunidades de funções diretivas, né? Todo mundo, numa cooperativa, tem a sua oportunidade de se candidatar, né? Ser um diretor da cooperativa. Aí, se ele for eleito, evidentemente, ele assume a função. E o respeito ao direito das pessoas, ainda que divergentes. Princípios democráticos aí. Porque, entenda o seguinte, a cooperativa, quando você vai
escolher dirigentes, né, você tem chapas, né? Então, às vezes não é só uma única chapa, você tem concorrência. E aí tem pessoas que apoiam a chapa A, outros apoiam a chapa B. E como o processo é democrático, né, ao final da apuração, da votação em assembleia, vai ganhar uma chapa. Ou seja, pelo princípio da cooperativa, aquela chapa daqueles que os apoiadores perderam, né, eles não podem esquecer o valor aqui da solidariedade, né? Então, quem é derrotado na chapa, numa cooperativa, não pode ficar rebelde e se tornar uma espécie de oposição, né? Porque na política a gente vê muito isso, né? Na política, quem perde uma eleição passa o resto do mandato do outro que ganhou fazendo críticas, só enfocando coisas negativas, só querendo sabotar, né, o governo, as ações do outro. Então, isso aí, na cooperativa, não deve existir, não deve existir. Por quê? Pelo princípio da solidariedade e o princípio democrático. Na democracia, os derrotados, né, têm que respeitar a decisão da maioria e não podem ficar sabotando, né? Porque se numa cooperativa houver esse tipo de ambiente, isso vai prejudicar a performance da cooperativa, obviamente. Tá? Justiça social, a promoção econômica dos associados alia-se à educação, cultura, qualidade de vida, oportunidades de trabalho e de realização pessoal. Então, vejam bem, dentre os participantes de uma cooperativa, né, a justiça social ela é realizada na medida em que tudo que os excedentes que uma cooperativa gera e as suas ações, né, a sua atuação na comunidade, ela contribui para a melhoria, né, educacional, o fortalecimento cultural, uma promoção de uma melhor condição de vida, que é essa qualidade de vida, tá? E também de geração de oportunidades, né, para as pessoas se inserirem no ambiente produtivo. Que aí esse ambiente produtivo pode ser dentro ou fora da cooperativa. Tá? E, por último, aqui, o valor da equidade. Né? A equidade tem um sentido especial no cooperativismo, quando examinada por três vertentes. Equidade associativa, a econômica e a social, as quais estão implícitas nos valores e princípios do cooperativismo. Tá? Então, essa equidade aqui é no sentido de você combater aquelas questões que eu frisei na aula passada sobre a concentração da riqueza. Lembra? A gente estava falando sobre o crescimento populacional, mas aí também o crescimento da produção, da geração de riqueza, só que essa riqueza estava mal distribuída, né? Ou seja, a equidade no mundo capitalista contemporâneo, ela está muito prejudicada, né? Então, existe uma parcela menor da população que está concentrando essa riqueza e, portanto, tem um alto padrão de bem-estar, né, material, econômico, bem-estar social. E a grande maioria da população mundial, né, está aí sofrendo por escassez de vários bens e serviços que são essenciais para se estabelecer essa condição, né, de qualidade de vida, de bem-estar social, etc. Então, a equidade no cooperativismo, ele visa, através da promoção da equidade, esse valor da equidade é exatamente atenuar, né, mitigar esses problemas decorrentes da má distribuição dos ganhos, né, dos excedentes da cooperativa. Ok, gente?
Entenderam? Tranquilo? Vamos começar agora um debate para verificar realmente esse entendimento de vocês, ok? Então, me digam o seguinte, em termos de gestão, tá? Qual desses fatores aqui vocês julgam ser fundamental para o sucesso de um empreendimento cooperativista? Aqui, ó. Adesão voluntária e livre, gestão democrática pelos membros, participação econômica dos membros, autonomia e independência, educação, formação e informação, intercooperação, interesses pela comunidade. Qual desses aqui vocês julgam ser essenciais para o sucesso de um empreendimento cooperativo? Qual desses princípios? E por que, naturalmente? Como é, professor? Não entendi direito sua pergunta, não. Você viu aqui os princípios, né, que eu acabei de apresentar para vocês aqui, os Sim. princípios dos pioneiros de Rockdale, né? Então, desses princípios aqui, no seu entendimento, qual deles são essenciais para o sucesso de uma cooperativa? Todos são importantes, né? Vamos assim dizer. Se não fossem importantes, eles não estariam aqui. Agora, na sua visão do que você entendeu sobre esses princípios e o cooperativismo, qual você acha que são essenciais ali? Que realmente a cooperativa não pode descuidar, senão ela começa a comprometer todo o seu resultado e o seu sobrevivência. Não, professor. Tipo assim, o que eu não entendi foi esses princípios aí que o senhor falou. Repita isso para mim, por favor. Bom, foi isso, mas foi isso que eu expliquei e perguntei para vocês há pouco tempo, né? Alguma dúvida? Ninguém se manifestou. Por isso que eu pergunto ao final aqui. Você está acompanhando a aula desde o início? Sim. Não, Você não, ouviu? não tô pedindo pro senhor explicar. Eu tô pedindo pro senhor repetir tipo assim, como o senhor perguntou o que era para nós dizer. Foi Ah, isso que eu sim, não então, entendi. tá legal. Então, vamos lá. Desses 7 princípios aqui, né? Tá aqui, ó, A, B, C, D, E, F, G. Tá aqui os princípios. Qual deles você acha que ele é, ou quais deles você acha que é essencial para o sucesso, né, de um empreendimento cooperativo ou cooperativista? Porque todos são importantes, mas qual deles você destacaria? Olha, professor, esse aqui realmente ele é fundamental, porque se ele não existir, ele vai começar a provocar determinadas situações e isso vai comprometer os outros e vai prejudicar como um todo a cooperativa. Qual é o que vocês destacam desses aí? Esse material vocês estão aí, né? Já foi colocado no grupo. Então, oi, pode falar. O que eu acho que o Hobbes quer saber, eu acho que ele quer saber aquilo que o senhor falou, ele quer saber adesão, gestão, esses exemplos que o senhor falou para ele poder citar qual é mais importante, eu acho que é isso que ele quer saber. Não, mas a pergunta que eu estou fazendo não é relacionada a isso. É, assim, é só desses 7 princípios aqui, vocês identificarem, olha, professor, na minha opinião, o princípio B, gestão democrática pelos membros, é fundamental. Aí, por quê? Por isso, por isso, por isso. É isso que eu estou perguntando agora. Qual é a dificuldade? Qual é a dúvida sobre isso? Escolher um desses 7, um ou mais desses 7 aqui, e destacar por que você acha que ele é fundamental para o sucesso da cooperativa.
Agora, se você tem uma dúvida sobre um conceito, aí você pergunta, professor, o que é isso aqui? Tá? É outra coisa. Ah, tá. Na minha opinião, professor, o mais importante é a participação econômica dos membros. Porque se todo membro que tem na cooperativa, ele cooperar, a cooperativa ela vai crescer. Certo. Então, é o Felipe está falando? É o Isso. Felipe, né? Felipe, ok. Então, o Felipe já, na opinião dele, né, a contribuição financeira dos membros é fundamental para garantir o sucesso da cooperativa. Né? Porque sem dinheiro, né, aí não dá para fazer muita coisa. É isso, Felipe? Assim, nesse sentido? Sem recursos? É nesse sentido, professor. Né? Se os membros não entrarem com a sua participação econômica, aí a cooperativa fica sem recursos financeiros para promover as ações, né, devidas. Vocês concordam com o Felipe? O que vocês acham? Não é só uma, né? Você pode apontar mais de uma, tá, Felipe? Não tem exclusivamente uma. Como eu falei, todas são importantes. Agora, vamos refletir sobre cada uma delas e o quão importante cada uma representa, né, para o sucesso de um empreendimento cooperativista. Eu concordo sim, professor, com o Felipe. Porque, tipo assim, se não tiver investimento de nenhum dos lados da cooperativa, como é que essa cooperativa vai conseguir elementos para crescer? É Certo, uma, Robert. uma hipótese que ele lançou muito boa, essa, assim. Ok, Eu acho que é uma das mais importante. certo. Então vamos avançar nesse ponto aí. Constituir o capital da cooperativa realmente é essencial, né? Porque sem capital ninguém anda para lugar nenhum, né? Se não tiver dinheiro, recursos financeiros, você não faz nada. Ok, realmente isso é um ponto fundamental. Agora, a pergunta que eu faço para vocês, digamos que nós aqui vamos criar a nossa cooperativa e o capital inicial da nossa cooperativa, digamos que seja R$ 100.000. E aí todo mundo vamos nos cotizar, né? Cada um entra com as suas cotas, e ao final né, de um dado período, nós conseguimos constituir esses R$ 100.000. Bom, isso é fundamental. Agora, quando eu perguntei assim, qual deles são fundamentais para o sucesso da cooperativa? Então, veja bem, o fato de nós termos constituído os R$ 100.000, isso determina que a nossa cooperativa vai ter sucesso? Não, tem que saber lidar com o dinheiro. Tem que saber lidar com o dinheiro, né? Então, não basta só a cooperativa criar o seu fundo, né, de capital. Ele tem também o que se chama lidar com o dinheiro. Aqui dentro dos princípios, qual é a categoria que a gente poderia enquadrar aqui? Tá aqui, ó, dessas aqui. A, B, C, Não sei se é a gestão democrática, professor. D, porque essa que você falou aqui foi a parte C, né, o item C. Autonomia, independência, educação, intercooperação, interesse pela comunidade. Qual é? Lidar bem com o dinheiro. Qual é? Qual desses itens aí representa? Professor, eu acho que é essa aquisição, que a empresa ela pode comprar os outros, né? Aquisição? Eu acho que é isso. Não, onde é que tem aqui a aquisição? Não estou vendo. Tem interesse pela comunidade, intercooperação. Essa daqui da cooperação? Não.
educação, formação e informação, autonomia e independência, participação econômica, foi o que você falou, gestão democrática pelos membros, adesão voluntária e livre. Uma dessas aqui, qual é? Qual delas? Onde é que está essa incorporação, hein? Cuidar bem do dinheiro. O que é isso? O que seria isso aí? Professor, eu não sei não, mas eu acho que é o item B, a gestão cooperativista, democrática. E gestão democrática pelos membros, exatamente. Né? Quando se perguntar para você, né, você cuida bem do seu dinheiro, é exatamente como você administra, né, o dinheiro que você tem disponível. Então, o fato de você constituir o seu capital aqui, né, que é fundamental ter realmente o capital para se criar o empreendimento, ele prescinde de uma boa gestão desse dinheiro, né, que é o que você chamou de cuidar, saber lidar com o dinheiro, né, saber cuidar do dinheiro. É gestão. Então, ter um capital e ter uma boa gestão, isso realmente são pontos fundamentais para o sucesso de uma cooperativa. Eles são fundamentais, mas ainda assim eles não são determinantes. Você sabe por que eles são essenciais, mas não são determinantes? Digamos, nossa cooperativa constituiu, né, a gente montou aí o nosso capital, integrou R$ 100.000. Ok, então já temos o capital. E nós temos, né, uma equipe de dirigentes, os membros, nós elegemos nas assembleias, né, uma boa equipe de dirigentes, pessoas qualificadas, né, administradores, economistas, sei lá, agrônomos, pessoas técnicas, né, em diversas áreas aí que têm experiência, têm uma boa, tem uma formação, né, e tem uma boa visão de mercado. Ok, então nós vamos fazer uma boa gestão. Mas mesmo assim, isso não determina o sucesso, apesar de ser essencial para o sucesso. Né? Quando você não tem uma boa gestão, o risco de fracasso, de prejuízo é muito alto, muito, muito alto. Mas vocês sabem por que ainda assim, mesmo tendo uma boa gestão e tendo dinheiro, o capital, o sucesso ainda não é garantido? A gente tem uma maior probabilidade de sucesso, mas não tem 100% de certeza que vai ter sucesso. Vocês sabem por quê? Vocês imaginam por quê? Sempre existe algum risco. Por causa das ações, professor? Das ações? Ações, que tipo de ações? A Bolsa de Entendi. Valores. Não. Porque a cooperativa ela não tem ações, entendeu? Eu só citei a questão da Bolsa de Valores como apenas um outro tipo de mercado, de segmento e de empreendimento. Na cooperativa não existe ações, né? Existem as cotas, né? Cada cooperado entra com uma parte do dinheiro e ali ele vai adquirindo cotas da cooperativa. Mas isso não são ações, é diferente. É porque é o seguinte, toda empresa, isso não é exclusivo para a cooperativa, né? Qualquer empresa, você tem o ambiente interno e o ambiente externo. Né? No caso da cooperativa, então, você tem um ambiente interno. E aí, nesse ambiente interno, impera a gestão, né? Os dirigentes da cooperativa, as normas, os procedimentos, todas as rotinas que são de produção, de trabalho, são definidas.
Então, nesse ambiente interno, você pode atuar, né? Você quem? O dirigente, o gestor. Mas existe o ambiente externo à cooperativa, tá? Mesmo no ambiente interno, você pode atuar sobre muitas coisas, mas ainda assim, você não atua sobre o livre-arbítrio das pessoas, né? Então, você pode aumentar o salário de um funcionário, mas se esse funcionário não quiser aumentar a produtividade dele, isso você não pode obrigar. E se uma pessoa está com problemas de saúde, problemas emocionais, ele vai trabalhar também, digamos assim, ele vai ter a sua produtividade comprometida. E quando um camarada está com problemas, sei lá, às vezes alcoolismo, drogas, problemas emocionais, uma empresa pode até recomendar um tratamento especializado, né? Pagar, ou a pessoa ter um plano de saúde, procurar um terapeuta, um psicólogo para se tratar, alguma coisa assim. Mas isso, na parte da gestão interna da empresa, isso é muito complicado, você administrar essas situações pessoais, certo? Então, você, como dirigente, no ambiente interno, você tem controle sobre muitos processos, mas você não tem controle sobre o indivíduo, sobre o lado psíquico do indivíduo, o lado emocional do indivíduo. Tá? Você pode criar condições de treinamento, motivacionais, educação, qualificação, isso você pode criar, mas cada indivíduo, né, tem a sua autonomia. E ele vai se comprometer mais ou menos em função da sua consciência e do seu estado, né, de equilíbrio emocional, psicológico, etc. Isso do lado interno da cooperativa. O lado externo é o lado exatamente dos concorrentes, dos fornecedores, das políticas públicas do governo, né, das leis, dos decretos, lei, enfim, isso aí a empresa também não tem controle. Então, por melhor gestor, né, que a cooperativa, que você seja numa cooperativa, por melhor que sejam os dirigentes de uma dada cooperativa, ela sempre está sujeita a esse ambiente externo também, de mercado. Né? E com isso, o sucesso dos seus negócios vai depender dessa conjuntura, né? De como é que os concorrentes, como é que o governo, os fornecedores se posicionam, se colocam nesse ambiente de modo a favorecer ou não os negócios da cooperativa. Então, esse ambiente ele é muito, digamos assim, conflituoso e, de certa forma, é incontrolável, né? De certa forma, é incontrolável, porque a cooperativa ela tem um certo alcance de tomada de decisão. E quando esse alcance vai para um ambiente externo e envolve questões de governo ou dos concorrentes do mercado, aí ela fica cada vez mais restrita nas suas tomadas de decisão. Entenderam? Então, o mercado ele sempre apresenta essas condições de incerteza. Agora, nem por isso uma cooperativa deve abrir mão de ter uma boa gestão. Nem por isso ela deve abrir mão de promover, né, o cooperativismo, promover a qualificação profissional, promover o bem-estar da sua comunidade, porque esse é o papel essa é a filosofia, esses são os princípios, são os valores que dão razão de ser para um empreendimento cooperativista. Tá? Ficou claro, assim, gente, essa visão do que é um ambiente externo, um ambiente interno, de uma Sim, gestão, professor. as dificuldades?
Certo. Porque muitas das vezes você vê aí várias cooperativas, elas são abertas. Por exemplo, eu vou citar o caso aí do nosso grupo de pesquisa que está trabalhando com uma cooperativa aí, né? Criaram a cooperativa, mas nós fomos desde o processo embrionário, né? De reunir com a comunidade e sensibilizá-los para a importância, né? Do trabalho em regime de cooperativa. E nesse contato com eles expuseram que no caso, assim, primeiro, já existiam alguns, dentro daquela comunidade, né, mais de uma cooperativa. Não obstante, essas cooperativas que atuavam lá, elas estavam atuando muito particularizada, né? Apesar de ser uma mesma comunidade, é como se eles tivessem rachado, né? Olha, um grupo montou a sua cooperativa aqui, na mesma comunidade, o outro grupo montou a dele ali, e essa desagregação, né? Cada um montando a sua cooperativa, é exatamente aquilo que vai de encontro a esse princípio aqui da solidariedade, né? Não é nem princípio, é valor, o valor da solidariedade. Se dentro de uma mesma comunidade, né, você racha essa comunidade, você com isso está enfraquecendo, né, porque o princípio do cooperativismo é exatamente o princípio que quanto mais você aglutinar, mais você integrar, mais forte, né, mais potencial de crescimento, desenvolvimento terá esse coletivo, né. Então, o que a gente foi observando do relato deles, da experiência deles, é isso, é que quando eles racharam, essas cooperativas ficaram funcionando muito, assim, de forma particularizada e muito restrita. E com o passar do tempo, né, como elas não desenvolveram, não cresceram, elas vão, de certa forma, perdendo aquela expectativa, né, de que a coisa realmente vai crescer e evoluir. Então, elas vão, de certa forma, perdendo credibilidade. Entendeu? Isso é um dilema para a questão das cooperativas, né? Porque nós discutimos muito essa questão das individualidades, né? Então, mesmo entre cooperativas, né, os conflitos sempre vão existir, porque nós somos diferentes. Mas, num ambiente cooperativo, as nossas individualidades têm que ficar abaixo da consciência de coletividade, ao ponto da gente dizer, olha, nós pensamos diferentes, né? Vamos decidir isso democraticamente nas assembleias, mas o que a assembleia definir é o que será posto em prática por todos. Todos apoiarão a decisão da assembleia, mesmo aqueles que foram derrotados nas suas propostas. E esse é um grande desafio para as cooperativas, porque da feita que elas começarem a criar essas subdivisões, elas vão ficar cada vez mais enfraquecidas. Então, muitas cooperativas, né, daí, elas podem existir, né, de direito, de fato, foram criadas, estão ali, mas elas são cooperativas sem muita expressividade em termos de resultados, de melhorias. E com o passar do tempo, elas vão perdendo credibilidade pela comunidade e pelos próprios cooperados, né? Isso é um fator de desestímulo. Entenderam esse desafio do cooperativismo? Vocês conhecem alguma situação, história de cooperativa assim, que ela existe na sua comunidade, mas ninguém, sei lá, ela não tem um papel, né, assim, proeminente, alguma tão importante na sua comunidade? Ou você sabe que existe, mas você nunca teve contato? Alguém tem algum conhecimento disso?
Então, pessoal, vamos fazer o seguinte, essa nossa aula a gente encerra por aqui, nesses conteúdos, né? Na próxima a gente vai avançando aí na parte mais da gestão, mais a fundo da gestão da cooperativa. E o que é que acontece? Vou passar algumas orientações, né, sobre as próximas atividades. Então, eu vou encerrar agora a gravação, e aí eu vou só passar as orientações para as próximas atividades para vocês.